Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 19 de fevereiro. Antes de começar esta live, queremos estender as nossas condolências à querida família do pastor Schmidt, um herói de Deus, um herói da fé, que tombou, mas tombou em Jesus Cristo, fazendo a obra do Senhor. Estava fazendo uma semana de oração, quando com um acidente de carro, ele perdeu a vida e preservou a vida da sua esposa, Nair. Nossas condolências para a Nair, para a Kátia, para o Cirilo e também para a Keila, nossa querida nora, nossa filha também. Queridos, o pastor Schmidt foi um homem de Deus, que dedicou a vida toda para salvar almas. E ele está aguardando a bendita esperança da ressurreição em Jesus Cristo. Oramos para que Deus conforte o coração de todos os queridos familiares e que Jesus volte logo para nos buscar. Vamos orar neste momento. Pai querido que estás nos céus, pedimos que o Senhor venha confortar os corações enlutados, os corações que choram, que o Senhor Jesus Cristo venha enxugar as lágrimas, que o Senhor Jesus Cristo venha confortar a todos, Pai. E agora suplicamos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim, sobre os meus irmãos, para que o Senhor abra nossa mente para entendermos a Tua palavra. E dá-nos a bênção reservada para este sábado. Nas Tuas mãos nos entregamos, em nome de Jesus. Amém. A live para nesta manhã de sábado fala sobre a carta que Jesus Cristo escreveu para a igreja de Pérgamo. Você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2 e vamos ver então os versos 12 até o verso 17. Aqui nós lemos: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Queridos, Pérgamo estava situada num grande vale, e era uma das cidades mais famosas da Ásia Menor. O palácio, os templos, os teatros e outros prédios públicos foram construídos no topo de uma alta colina, uma inexpugnável acrópole, cerca de 300 metros acima do vale. Minha esposa e eu estivemos lá para subir nesta acrópole, nesta alta montanha. Precisa ter um teleférico. E, queridos, lá em cima, nesta montanha inexpugnável, lá estava toda a sede pública administrativa. Pérgamo tornou-se conhecida a partir do 3º século a.C., quando Lisímaco, um dos 4 generais de Alexandre o Grande, Lisímaco depositou ali o seu tesouro de 9.000 talentos de ouro.
Lisímaco considerava Pérgamo o lugar mais seguro do seu reino. Por volta do ano de 197 a.C., Eumenes II, o rei grego de Pérgamo, fundou uma biblioteca a qual chegou a ter uma coleção de 200.000 manuscritos. Esta biblioteca de Pérgamo provocou os ciúmes de Ptolomeu V do Egito, porque Ptolomeu V do Egito temia que a biblioteca de Pérgamo fosse sobrepujar a biblioteca de Alexandria. Portanto, este Ptolomeu V proibiu a exportação de papiro. O papiro era uma planta que cresce abundantemente às margens do rio Nilo e era a principal fonte para a fabricação do material mais comumente usado no mundo antigo para os manuscritos. Como o Egito era o único país que produzia os rolos de papiro, Ptolomeu esperava desta forma impedir o avanço da biblioteca de Pérgamo. Porém, queridos, esta proibição tornou-se uma bênção para a biblioteca de Pérgamo, pois os produtores de livros de Pérgamo sentiram-se forçados a buscar uma outra alternativa, e daí surgiram os pergaminhos. Pergaminhos é uma palavra que vem de Pérgamo, os mais belos e finos materiais escritos já conhecidos, porque o pergaminho é feito de couro extraído da pele de animais novos, tais como bezerros, ovelhas ou cabritos, e essa biblioteca foi mais tarde removida de Pérgamo por Marco Antônio e presenteada para Cleópatra. Queridos, a cidade de Pérgamo possuía muitos templos, um imenso altar ao deus Zeus e o templo de Esculápio. O templo de Esculápio era representado por uma serpente enrolada num pau. Esculápio era o deus da medicina, adorado em forma de uma serpente, um dos nomes e símbolos de Satanás. O mais famoso médico da antiguidade, Galeno, nasceu em Pérgamo e desenvolveu a sua experiência médica no templo dedicado a Esculápio. No reinado de Adriano, o templo de Esculápio foi tão magnificentemente desenvolvido que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pérgamo era a capital de adoração ao deus Sol. É importante observar que os reis de Pérgamo eram todos chefes pontífices da sua religião, conforme o antigo costume babilônico. Os imperadores de Roma, a começar com Júlio César, depois Augusto César, tomaram também as honras e títulos reais e se consideraram divinos, e nisto foram imitados mais tarde pelos papas. No tempo de João, a cidade de Pérgamo já estava decaindo e sendo sobrepujada pela cidade de Éfeso. Atualmente, Pérgamo é somente uma insignificante pequena cidade conhecida por Bérgama, com cerca de 24 a 25 mil habitantes. Pérgamo significa exaltação, porque era uma acrópole administrativa que ficava bem no alto de uma montanha, 300 metros acima do vale. Queridos, Pérgamo, portanto, exaltação, é uma cidadela que representa o período da igreja cristã, do ano 313 até o ano 538. No período de Pérgamo, queridos, ocorreu o casamento da igreja cristã com o mundo. Foi uma era de amalgamação, quando o cristianismo se casou com o mundo e deu a origem para a grande Babilônia papal, a cidadela do Vaticano. O período de Pérgamo, 313 a 538, começou com o imperador Constantino abraçando a causa da igreja e decretando tolerância religiosa para todos os cristãos. Este é o período conhecido como a era da institucionalização da igreja e do clero. Nesse período, a igreja se estabeleceu não sobre a rocha eterna que é Jesus, mas se estabeleceu sobre o favor e a proteção do Estado. A história vai se repetir, porque nos nossos dias, as igrejas cristãs não estão buscando se alicerçar em cima da rocha eterna que é Jesus,
mas também buscarão neste tempo do fim a força e o poder do Estado. As igrejas cristãs até então, naquele tempo de Constantino, até ali não existiam templos cristãos. Estes templos cristãos começaram a ser construídos exatamente no período de Constantino, especialmente nos locais sagrados na Terra Santa, com o patrocínio de Constantino e também da sua mãe, a rainha Helena. Este período assinala o sucesso de Satanás em unir o Estado e a Igreja. Aqui em Apocalipse capítulo 2 e o verso 12 diz: "E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios." Queridos, a igreja de Pérgamo era bem diferente da igreja de Esmirna. Enquanto que na carta anterior de Esmirna não existem repreensões, a igreja de Pérgamo tem várias repreensões. Aqui no capítulo 2 e no verso 13 diz assim: "Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita." Em Pérgamo estava o próprio trono de Satanás, o quartel-general dos Balamitas, dos que seguiam a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas dentro da igreja. A igreja cristã de Pérgamo era muito tolerante com o erro. A mesma classe herética que apareceu em Éfeso é também mencionada em Pérgamo, porém com uma diferença. Em Éfeso, os pastores e líderes permaneceram firmes contra os falsos ensinadores, mas em Pérgamo os pastores toleraram a doutrina de Balaão. Balaão significa destruição do povo. Aqui em Apocalipse capítulo 2 e o verso 14 diz: "Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem." A doutrina de Balaão patrocinou o casamento da igreja com o mundo, fazendo com que a igreja se prostituísse e comesse dos sacrifícios da idolatria. Tal como Balaão agiu para com Israel lá no deserto, fazendo com que o povo de Deus se prostituísse com os pagãos. E, queridos, Deus mostrou o seu desagrado por causa desta apostasia de Israel no deserto, por influência do falso profeta Balaão. Também na igreja de Pérgamo existiam os seguidores de Balaão. Hoje ainda existem os seguidores de Balaão, os fornicários, os prostitutos, aqueles que comem os sacrifícios da idolatria. Também aqui menciona a doutrina dos Nicolaitas. A doutrina dos Nicolaitas instituiu as cerimônias e pompa pagãs e judaicas dentro da igreja, misturando-as com os ritos cristãos. A doutrina nicolaíta instituiu o clero e a sucessão apostólica, uma mistura do paganismo com o judaísmo. Os judaizantes de Apocalipse capítulo 2, verso 9, e os nicolaítas tinham o mesmo objetivo: implantar um sistema sacerdotal terrestre e destruir o conceito do sacerdócio único e superior de Jesus Cristo no santuário do céu. Estes são chamados por Deus de a sinagoga de Satanás, aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 9. Eles são chamados de a sinagoga de Satanás. Em Pérgamo estava o próprio trono de Satanás. É uma expressão que tem aplicação dupla. Aplica-se à igreja que se tornou a fortaleza dos Balamitas e Nicolaitas. E aplica-se também à cidade que era a capital mundial do culto ao Deus Sol. Ali estava o centro do mistério das religiões orientais, transferido no começo do Império da Medopérsia para Pérgamo, que possuía muitos templos pagãos, inclusive o templo de Esculápio, onde a própria serpente era adorada. Visto que o período representado por Pérgamo
foi o do desenvolvimento do papado, porque ali, no período de Constantino, houve o casamento da igreja cristã com a igreja pagã, e deste casamento nasceu um filho, chamado o papado. Foi neste período de 313 a 538 que o bispo de Roma se tornou o bispo geral e passou a ser chamado de Papa. Pode-se entender a expressão trono de Satanás como sendo principalmente uma referência ao centro de adoração papal em Roma. A igreja cristã deixou de ser perseguida neste período de Constantino, período de Pérgamo, e tornou-se a igreja imperial. Esta é conhecida como a era da popularidade do cristianismo. É a era do compromisso, porque se prostituiu com o paganismo. Aquilo que Satanás não conseguiu com a perseguição no período de Esmirna, ele agora conseguiu com muito sucesso, com a exaltação do cristianismo, tirando os cristãos das catacumbas e elevando os cristãos a uma posição de igreja do Estado, a menina dos olhos do imperador Constantino, que anunciou sua conversão oficialmente no ano de 323, depois de Cristo. Mas Constantino continuou construindo templos ao Deus Sol até o final da sua vida. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã, encessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, pôs ela de lado a humildade e a simplicidade de Cristo e seus apóstolos, e em troca eles buscaram a pompa e o orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. E em lugar das ordenanças de Deus, colocaram teorias e tradições humanas. A conversão nominal de Constantino causou um grande regozijo, mas o mundo foi introduzido na igreja. Buscar o apoio do Estado é apostasia, é se afastar de Deus. Quando Constantino assumiu o poder de Roma em 311, o Império Romano encontrava-se em estado avançado de desintegração. Quando Constantino se tornou imperador, o exército estava desorganizado e a economia encontrava-se num estado precário. Constantino percebeu que o império precisava urgentemente de um fator unificador. Quando observou o cenário político, percebeu que enquanto o paganismo morria, o cristianismo crescia vigorosamente, ganhando terreno em todos os lugares. Ele se convenceu de que o cristianismo era a onda do futuro. Depois de garantir aos cristãos total liberdade religiosa, emitiu uma série de decretos favorecendo o cristianismo. Finalmente, o Império Romano como um todo tornou-se um suporte e um apoio para a igreja cristã, e o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Foi o mais desastroso período da história do cristianismo, quando a igreja perdeu a sua pureza espiritual, a sua pureza doutrinária, período em que a igreja se estabeleceu firmemente como igreja, porém não sobre a rocha que é Jesus Cristo, e sim sobre o trono de Satanás, tornando-se a habitação de Satanás. Jesus se revela à igreja do período de Pérgamo, dizendo: eu sou aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Apocalipse capítulo 2, verso 12. Esta expressão, espada aguda de 2 fios, significa que Jesus tem o poder e a autoridade. Satanás tentou, sem sucesso, destruir o cristianismo através da força, da violência, da perseguição. Então, ele mudou de estratégia no período de Pérgamo. Ele se infiltrou na igreja. Ele se juntou aos cristãos, trazendo para dentro da igreja cristã o paganismo, com todos os seus ídolos, feriados, festas, colocando nela o seu trono, o trono de Satanás, dentro da própria igreja cristã. O anticristo, o papado, torna-se o cabeça da igreja cristã. Não é de admirar que Jesus tenha dito, em Apocalipse 2, verso 13, eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Um demônio tornou-se o poder central no mundo.
Satanás pôs o seu trono onde deveria estar o trono de Jesus. Apocalipse capítulo 2, verso 14, nós lemos: mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Queridos, a especialidade deste profeta apostatado Balaão foi exatamente a de vender as bênçãos de Deus, unir o povo de Deus com o paganismo. Balaão significa aquele que destrói o povo. Ele já havia sido um homem bom. No passado, ele tinha sido um profeta de Deus, assim como o bispo de Roma. Inicialmente era um homem de Deus, mas Balaão apostatou e entregou-se à cobiça. Todavia, professava ainda ser um servo do Altíssimo. O mesmo aconteceu com os bispos da igreja de Roma, que se prostituíram e que se tornaram ali o trono de Satanás. A outra doutrina condenada aqui é a doutrina dos nicolaítas. Esta palavra ocorre duas vezes em Apocalipse capítulo 2, verso 6 e Apocalipse capítulo 2, verso 15. Aqui lemos no verso 15: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. É muito claramente visto no Apocalipse que os nicolaítas praticavam a fornicação e comiam dos sacrifícios da idolatria como se fossem coisas permitidas para os cristãos. Em Babilônia, eles adoravam o fogo, o sol, a lua, as estrelas e várias outras forças da natureza. Nimrod, fundador de Babilônia, que se exaltou contra Deus construindo a Torre de Babel, era reconhecido em Babilônia como o principal deus. Marduk era a forma comum do nome de Nimrod, mais tarde identificado como Bel. Quando o Império Babilônico caiu, o próximo reino universal foi a Medo-Pérsia. Continuou a propagar o mesmo sistema religioso pagão e logo esse sistema foi transferido para Pérgamo, na Ásia Menor, e posteriormente de Pérgamo foi transferido para Roma. A igreja que saiu do período de Esmirna, forte, pura espiritualmente, foi corrompida no período de Pérgamo. Ele, o próprio diabo, uniu-se ao cristianismo, tornando-o a religião oficial do Império Romano em 337. E com isso conseguiu introduzir na igreja cristã toda a sorte de práticas e ensinamentos pagãos. Vamos mencionar somente alguns exemplos e práticas de ensinamentos que foram introduzidos no cristianismo neste período representado por Pérgamo, de 313 a 538, e que hoje estes ensinamentos pagãos estão espalhados nas igrejas cristãs. A Páscoa, queridos, foi no Concílio de Nicéia, em 325, que instituíram a Páscoa. Ela foi instituída na data da adoração à festa de Ishtar. Ishtar, a deusa babilônica da reprodução, da fertilidade, ela foi instituída como uma festa. Ela foi instituída como uma festa sagrada no meio da igreja cristã no Concílio de Nicéia, em 325. Será que nós já paramos para pensar como toda a cristandade no mundo começou a celebrar a Páscoa no domingo, como sendo a ressurreição de Jesus? A Páscoa era uma festa bíblica, comemorada desde o tempo do Êxodo. Por que a Páscoa atualmente sempre é comemorada no mesmo dia da semana, no domingo? No primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do equinócio. Por que esta data? Esta é a data de adoração a Ishtar, a deusa da fertilidade babilônica. Na primavera, ela era honrada como a doadora da vida. Os ovos, um símbolo da fertilidade, e os coelhos, como sendo prolíficos reprodutores, eram também adorados. O dia de adoração a Ishtar era sempre o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do equinócio. Esta festa pagã de Ishtar foi introduzida no Concílio de Nicéia, em 325, no tempo do imperador Constantino. Queridos, a outra festa pagã que foi introduzida por Constantino
foi o Natal, 25 de dezembro. Essa também vem de Babilônia. Tamuz era o nome do deus Sol. E Tamuz foi quem nasceu no dia 25 de dezembro. E foi introduzido na igreja como sendo o dia do aniversário de Jesus. Queridos, quando vocês abrem a Bíblia em Ezequiel, capítulo 8, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 8, vocês vão encontrar aqui a condenação de Deus à adoração de Tamuz. Ezequiel, capítulo 8, vamos ver a partir do verso 14. Ezequiel, capítulo 8, a partir do verso 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. O povo de Deus estava apostatado, eles adoravam Tamuz, aquele filho do sol, que nasceu no dia 25 de dezembro. E disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas? E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a me irritar, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Queridos, Deus condena veementemente a adoração de Tamuz, a celebração 25 de dezembro, que veio de Babilônia e foi introduzido na igreja cerca do ano 330, no tempo de Constantino. Não contente com a festa de Ishtar, não contente com a festa de Natal, Satanás introduziu também o domingo como dia santo e sagrado no tempo de Constantino. No dia 7 de março de 321 foi feito o primeiro decreto dominical. Queridos, em Babilônia o povo adorava o deus Sol, Tamuz. O dia escolhido para adoração ao Sol era o primeiro dia da semana, chamado Sunday, o dia do Sol. Queridos, não somente estas doutrinas pagãs foram introduzidas no tempo de Pérgamo, no período de Constantino, mas muitas outras doutrinas pagãs. Por exemplo, a oração pelos mortos foi introduzida no ano de 300, fazer o sinal da cruz foi introduzido no ano 300, queima de velas em 320, uso de imagens e veneração de anjos e mortos em 375, a missa como uma celebração diária foi em 394, o início da veneração de Maria, o termo Mãe de Deus foi primeiro aplicado a Maria pelo Concílio de Éfeso em 431, tudo no período de Pérgamo, que foi 313 a 538. Os sacerdotes começaram a se vestir diferente dos leigos no ano de 500. A extrema unção foi introduzida em 526. A doutrina do purgatório foi imposta por Gregório em 593. Queridos, o período de Pérgamo foi o mais trágico de todos para o cristianismo, pois aqui se desenvolveu a apostasia, o homem do pecado, o filho da perdição, que se assenta como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Exatamente como Paulo fala aqui na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e os versos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esta profecia se cumpriu no período de Pérgamo. O casamento da igreja cristã com o paganismo gerou um filho, que é o papado, o anticristo, que constitui o próprio trono de Satanás dentro do cristianismo. Assim como foi nos dias de Pérgamo, assim será também nos nossos dias.
Agora, no tempo do fim, a história vai se repetir. A igreja novamente procurará se aliar aos braços fortes do poder civil para, com autoridade, impor a abominação da desolação dos últimos dias, o decreto dominical. O trono de Satanás dentro do cristianismo, que uma vez foi derrubado em 1798, novamente se ergueu em 1929 com o Tratado de Latrão e a restauração do Estado do Vaticano, e dando então a posição de rei ao Papa. Ele se tornou rei de Roma e toda a terra se maravilhou após a besta. É assim que está em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 e o verso 8. Aqui nós lemos Apocalipse capítulo 13 e o verso 8. Aqui nós lemos: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A história vai se repetir em nossos dias, meu querido irmão. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versos 16 e 17. Apocalipse capítulo 2 e os versos 16 e 17. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Eis aqui o apelo de Deus para a sua igreja hoje. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti. E o verso 17 vem um apelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo que está falando hoje para a sua igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. Jesus conclui esta carta fazendo duas promessas aos vencedores. Darei eu a comer do maná escondido. Essa é uma referência àquela porção do maná que foi escondido lá no Santíssimo do Santuário Terrestre. Dentro da Arca do Concerto estavam os 10 mandamentos, mas existia ali também um vaso com maná que ali foi guardado, chamado maná escondido. Queridos, Deus, Jesus Cristo aqui nos promete: darei eu a comer do maná escondido. A segunda promessa aqui de Jesus é: eu vou dar para você uma pedra branca. No tempo antigo, uma pedra branca poderia ter vários significados. O primeiro deles era a absolvição. Desta forma, Jesus está dizendo aqui: eu estou lhe dando uma pedra branca, que significa absolvição e perdão de todos os pecados. Seus pecados foram lançados no mais profundo mar, e deles eu não mais me lembrarei. Este é o símbolo da pedra branca. A pedra branca também era usada na antiguidade para se obter hospitalidade. Assim como nós hoje usamos cartões de crédito, tornou-se no passado um costume bem estabelecido entre os gregos e romanos prover os hóspedes com alguma marca especial transmitida de pai para filho, a qual assegurava hospitalidade e bom tratamento sempre que apresentada. Essa marca, que geralmente era uma pequena pedra branca cortada ao meio. Sobre cada uma das metades, o hóspede, o anfitrião, mutuamente escreviam os nomes, intercambiando-os a seguir. Esta pequena pedra branca era suficiente para garantir amizade para ele e os seus descendentes quando quer que viajassem pelo mesmo caminho. Quão natural é esta alusão feita por Jesus Cristo: dar-lhe-ei do maná escondido e dar-lhe-ei também uma pedra branca, e sobre esta pedra escrito um novo nome, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Queridos, no altiplano do Peru fica a missão da pedra partida. Esta missão da pedra partida recebeu esse nome quando o missionário adventista Fernando Stoll
fez uma promessa ao chefe de cuja hospitalidade desfrutou certa noite. Após eles conversarem por horas sobre as coisas da Bíblia, o velho índio pediu ao missionário adventista Fernando Stoll que mandasse outra pessoa para continuar estudando a Bíblia com eles. O pastor Stoll prometeu enviar alguém. E então o índio disse: mas como saberei que se tratará da pessoa que o Senhor mandou? Lembrando-se deste verso de Apocalipse 2:17, o missionário apanhou uma pedra, partiu-a no meio e deu um pedaço para o índio, conservando uma outra metade consigo. Prometeu que o professor que ele seria enviado se identificaria trazendo a metade da pedra que se encaixaria na que ficara em seu poder. Isso selou a promessa. Assim é que Jesus Cristo faz com aquele que o recebe como Salvador. Jesus Cristo, ele te dá uma pedra branca, meu querido irmão, símbolo de absolvição de todos os pecados, símbolo de amizade. Jesus Cristo quer comer com você, dar para você do maná escondido e dar para você também uma pedra branca, que tem ali escrito um novo nome. Queridos, esta é a promessa de Jesus Cristo para você que está me ouvindo. Jesus Cristo dá a certeza da hospitalidade, a certeza da amizade dele, e ele virá nos buscar. E nós vamos desfrutar desta amizade, desta hospitalidade de Jesus Cristo para todos sempre. Vamos comer do maná escondido com Jesus Cristo. Vamos receber a pedra branca com um novo nome. Queridos, Jesus Cristo deixa com você e para você estas bênçãos, esta promessa. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus enche o seu coração de gozo e de alegria. E com esta bendita esperança de que Jesus Cristo vai voltar logo. Ora vem, Senhor Jesus. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.